Eu gostaria de meditar com vocês aqui rapidamente nesse texto de 1 Samuel, capítulo de número 16. Nesse momento nós encontramos o Senhor Deus chamando o profeta Samuel e chamando a atenção dele, porque o Senhor já tinha falado com Samuel a respeito da substituição que estaria acontecendo no trono de Israel, porque nós conhecemos a história que até Samuel o governo é um governo teocrático, é um governo de Deus para o povo. Mas quando chegou na época de Samuel, o que aconteceu? O povo rejeitou o governo teocrático e pediu ao Senhor que mandasse um rei para governar. Estamos cansados desse negócio de Deus falar, etc. e tal. Nós queremos um rei como os demais países, né? Um sistema. Eles estão rejeitando o sistema teocrático e estão abraçando a monarquia, o sistema de rei. Mas tudo bem. O primeiro rei aqui de Israel foi Saul, que foi ungido e consagrado aqui por Samuel. Mas a Bíblia diz que esse rei Saul, apesar de ter começado bem, a certa altura do seu reinado ele perdeu o foco, perdeu a direção e ele cometeu alguns pecados, dentre eles 3 pecados gravíssimos que ele cometeu, e não foi possível o Senhor restaurar, porque também ele não se quebrantou. Se analisarmos a história de Davi, nós vamos notar que Davi cometeu inúmeros pecados mais graves, até seríssimos, do que Saul. Mas Davi tinha um diferencial. Davi ele tinha uma capacidade de atender os chamados de arrependimento de Deus. E nesse momento aqui, quem está mandando em Israel é o rei Saul. A Bíblia diz que Saul governou 40 anos, Davi governou 40 anos, depois Salomão também governou 40 anos. Mas aqui agora nós encontramos o Senhor Deus com um problema para resolver. Quando eu digo encontramos um problema para resolver, não que Deus não tenha capacidade de resolver qualquer problema. É bem verdade que Ele tem poder para resolver qualquer problema. Mas eu estou usando uma linguagem antropomórfica, estou usando uma linguagem do antropopatismo, que é dar sentimentos para Deus, e antropoformismo, que é dar forma para Deus, né? Tratar Deus como uma pessoa. Ele está tendo um problema para resolver, porque ele havia rejeitado a Saul como rei, e ele precisava de um outro rei para colocar no lugar de Saul. Só que, queridos, uma coisa me chama a atenção, é que Deus, o Senhor Deus, nada o apanha de surpresa. De repente ele rejeita Saul, e vamos imaginar Deus, numa linguagem humana, dando forma para Deus, dizendo: como eu vou fazer agora? Onde eu vou conseguir um rei para substituir Saul? Eu estou com um problema aqui, não sei como fazer. Nada disso. A Bíblia diz no livro dos Salmos 89, 20, que achei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungir, com ele o meu braço ficará firme, a minha mão o fortalecerá. Porque Deus, quando ele vai falar com Saul através do profeta Samuel, dizendo que o Senhor o havia rejeitado, o Senhor disse para ele: olha, eu rejeitei você, mas eu tenho um muito melhor para ficar no seu lugar. Alguém que vai cumprir a minha vontade, alguém que vai fazer a minha vontade, e este que vai fazer a minha vontade é um homem segundo o meu coração. Samuel não sabia quem era, Saul não sabia quem era, e este rei que já tinha uma chamada, Deus já tinha uma chamada específica para ele, também não sabia que era ele. Veja bem, quando Samuel disse para Saul: Saul, eu tenho muito melhor para ficar no seu lugar, veja bem que o Senhor está afirmando que já tinha. Porém, o Samuel não sabia quem era, o Saul não sabia quem era, o substituto de Saul não sabia também que era ele. Sabe por quê? Porque existem coisas que elas ainda estão no nível do trono de Deus. Existem projetos de Deus para a nossa vida que eles ainda não foram revelados. Nesta pequena meditação, nessa rápida meditação com vocês aqui esta noite, eu posso estar falando para pessoas que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem uma chamada, mas você ainda não descobriu isso, ou não chegou até você
essa consciência de que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Sabe o que é isso? Isso é porque o seu nome está sendo mencionado, aleluia, o seu nome pode estar sendo mencionado no trono de Deus, ainda é um assunto de intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele olhando e dizendo, olha, é ele, é ela, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um trabalhar através da vida dele, só que a pessoa ainda não sabe, mas ele já tem a chamada, porque o Senhor escolhe do ventre, o Senhor escolhe quando ainda éramos uma substância sem forma, uma gelatina no ventre da nossa mãe. No livro do Salmo 139 está escrito que os teus olhos me viram, os teus olhos me viram, ainda quando eu era uma substância sem forma. Interessante que Davi é o substituto definitivo, o que tem o direito, que tem a chamada de Deus para substituir Saul. Só que o Samuel não sabe, o Saul não sabe, e ele também não sabe, o Davi. Só que quando chegou a hora, sabe o que aconteceu? Deus mandou buscar ele lá na sua casa, lá no meio do mato, atrás das ovelhas. Deus mandou buscá-lo. Veja bem que ele tinha chamada, certo? Deus já tinha o projeto, Deus já tinha o plano, ele ainda não tinha o trono. E aí eu quero repetir algo que eu tenho dito ao longo das minhas pregações, das minhas prédicas, das minhas falas, que tem muita gente que tem trono, mas não tem chamada, não tem unção, não tem vocação. Mas tem gente que ainda não tem o trono, mas tem chamada, tem unção e tem vocação. Nesse caso, é só uma questão de tempo, é só uma questão de esperar o tempo de Deus. Sabe por quê? O Samuel vai aparecer lá na sua casa para te buscar. Verdade, pastor Neudson, um grande abraço, Deus abençoe sua vida, Cláudio, Verônica e muitos outros que estão nos acompanhando aqui. Veja bem, Davi tinha chamada, Davi tinha a vocação, Davi tinha um comprometimento, Deus, os olhos do Senhor estavam sobre ele, mas ele ainda não tinha chegado a sua hora. E o que está acontecendo agora? Deus rejeitou Saul, está chegando a hora de Davi entrar em cena. E quando está chegando a hora de Davi entrar em cena, o Senhor Deus então manda Samuel ir na casa de Jessé, e nós conhecemos a história que ele não está reunido junto com os outros que estão em casa, com Eliabe, com Samar, ele não está reunido junto com aquela turma, a galera da casa, não, ele está cuidando das ovelhas, ele está cuidando do seu trabalho, do seu dia a dia, mas Deus está de olho nele, porque não importa se ele estava no meio do mato, não importa, o que importa é que Deus estava de olho nele. Sabe por quê? Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, e ele nos acha onde nós estamos. É interessante que no livro do Salmo 89, 20, como eu citei agora há pouco, talvez tenha alguém aqui que entrou agora não ouviu, o texto diz, achei Davi meu servo. Interessante que quando nós olhamos nos atributos de Deus, um dos atributos de Deus é a onipresença, isto é, ele está presente em todos os lugares, não tem nada escondido aos olhos do Senhor. O salmista diz, se eu subir ao céu, o Senhor está, se eu fizer na habitação dos mortos a minha cama, o Senhor está lá, se eu pegar as asas da alva e habitar na extremidade do céu, o Senhor está lá. Para onde fugirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir. O Senhor sabe onde nós estamos, onde cada um está. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor achou a Davi, é no sentido de que ele encontrou alguém do perfil, do caráter que ele estava procurando. E é interessante que quando Deus encontra alguém que ele está procurando, Deus investe nessa pessoa. Interessante, eu gosto de dizer isso, quero repetir aqui. Na realidade eu nem ia fazer essa live agora à noite, mas eu estou em casa, de repouso, e eu falei, Eunice, vou entrar numa live aqui, vou comentar algumas coisas aqui, e eu estou sentindo que este momento que nós estamos passando aqui tem um propósito, tem um endereço. Se Deus está falando com você do outro lado aí, dê o seu ok aqui, mande a sua mensagem aqui, nós temos um bom grupo já participando. E eu volto a dizer então, quando Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, na vida de alguém, eu sempre gosto de dizer que Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Essa semana, conversando com um pastor amigo, eu disse que o único ser que nasce grande é filhote de elefante. O resto
nasce tudo pequeno. Nasce tudo pequeno mesmo, e tem que haver um processo de crescimento. E eu gosto de dizer que Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Pode observar os homens que mais foram instrumentos de Deus. Analisa a vida de Abraão, a chamada, ele vai para Harã, depois ele vai para a terra, e Deus trabalhando na vida dele. Veja a vida de Jacó, as fases na vida de Jacó. Veja a vida de José, pelo menos 3 fases na vida de José, né? Até os 17 anos, sendo vendido para o Egito, depois transformado na prisão, e depois transformado em governador do Egito, né? Então, Deus, ele é um Deus de investimento a longo prazo, e não tem como queimar etapas, não tem como. Senão a gente vai ficar como um bolo que não foi virado, assa de um lado e do outro lado não assa. Então é todo um processo, né? E aí, lembrando aqui o Jardel, que é o seguinte: Moisés, 40 anos de Egito, 40 anos cuidando de ovelhas lá no deserto do Sinai, e depois mais 40 anos dirigindo o povo de Deus. Então há um processo, e Deus neste momento ele está trabalhando também na vida de Davi. Davi, ele não é conhecido, Davi, ele é esquecido, né? Davi, ele está lá no meio do mato, está cuidando de ovelhas, e é interessante dizer que Deus investe em gente que tem compromisso, gente trabalhadora. Tem muita gente por aí dizendo: eu tenho promessa, tenho chamada, mas ele não arregaça as mangas, ele não se disponibiliza para Deus. Entendeu? Não se disponibiliza para Deus. Ele quer chegar no topo do ministério, mas ele não coopera, ele não valoriza coisas pequenas no sentido de pequenas reuniões, de pequenos grupos, não valoriza pequenas visitas necessário. Ele é necessário, não dá para fugir. Então, o que está acontecendo? Nós temos agora um Davi no meio do mato, cuidando de ovelhas, cuidando dos seus afazeres. Os outros estão em casa. O Samuel chega lá com um vaso de azeite, Samuel se equivoca, e ele diz: não é esse aqui. Deus diz: não é, porque você está vendo por fora, eu vejo por dentro, porque não adianta ter cabelo de rei, não adianta ter rosto de rei, não adianta ter físico de rei, não adianta ter aparência de rei, não adianta ter beleza de rei e não ter chamada de rei para ser o rei. Aqui está o detalhe está na chamada. E eu estava me lembrando agora há pouco do livro de Hebreus, quando no livro de Hebreus está escrito: ninguém toma para si esta posição a não ser aqueles que são chamados, como os filhos de Levi. Ninguém toma posição, levanta a cabeça e diz: eu vou me ungir, não, eu vou me transformar num homem chamado. Não, a chamada ela vem de Deus. Quem faz a chamada é Deus. E vou dizer para você que entrou aqui nessa live agora: a chamada de Deus, ela só tem data de chamada, não tem data de validade. Não é você que coloca a data do fim do seu ministério, porque se você coloca a data do fim do seu ministério, não foi você que te chamou. Porque quando Deus chama, é Ele que coloca o fim, a data do fim, até onde você vai. É Ele que disse a Moisés: Moisés, você vai morrer e eu vou te sepultar. Não é Moisés dizendo: eu entrego, eu não quero mais nada. Não, é Deus que vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Mas tudo bem, o Davi está no meio do mato, e o Samuel chega lá e pergunta: Jessé, são esses os seus filhos? Passaram lá 5, 6 filhos, acabaram-se os mancebos? Aí alguém lá lembrou: ah, não, ainda tem o menor. Presta atenção nessa frase: ainda tem o menor. Aleluia. É interessante como Deus é especialista em usar os improváveis. Eu vou repetir: Deus é especialista em usar os improváveis. Aqueles que parecem que não estão no lugar, aqueles que parecem que não têm a capacitação para isso. Mas Deus, ele é um Deus de estratégias. Deus é Deus de oportunidades, sabe? Deus é Deus que ele põe a pessoa naquele lugar certo. Há uma mensagem que eu preguei ela nos Gideões, né? No ano passado, no mês de abril, sobre aquelas pessoas que são colocadas no lugar certo. Eles linkam, né? Eles estão no lugar certo para Deus usar, exatamente naquele momento, né? Ele é aquela pessoa que ele é o
o que está no lugar certo, porque Deus aproveita a oportunidade na vida daquele que se disponibiliza para o Senhor. Então, o Davi é um improvável, mas ele tem chamada. Vou repetir, o Davi é um improvável, mas ele tem chamada. O Davi está no meio do mato, aleluia, mas ele tem chamada. O Davi está esquecido, mas ele tem chamada, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer, certo pregador disse, a chamada na vida de um homem são como algemas invisíveis. Você pode até tentar fugir, mas não dá. Você pode até tentar correr, mas não dá. O Senhor vai atrás de você. E a Bíblia diz na epístola que escreveu o apóstolo João, disse o seguinte, que a unção de Deus fica em nós. A unção que ele nos deu fica em nós. E tem um outro detalhe, o apóstolo Paulo escrevendo também, creio que foi no livro de Romanos, ele disse que os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Muito bem, esta chamada de Deus na vida de um homem, certo? Ela está acima de tudo qualquer coisa. Não dá para explicar muito essa questão de chamada. Como é que é isso? Não, Deus chama e acabou. Deus chama, marca, como disse no livro de Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, disse o Senhor a Jeremias, né? Eu te escolhi quando você estava ainda no ventre da sua mãe. É interessante que eu quero fazer questão de ler esse versículo de Jeremias, capítulo de número 1, está escrito assim no versículo de número 4, o Senhor escrevendo, ele disse assim, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então essa questão de chamada é um negócio assim inexplicável. É como o próprio Jeremias disse depois, no momento que ele queria desistir, no momento que ele queria pular fora do projeto, ele disse, não, eu não quero saber desse assunto mais, eu não vou tocar mais nisso, e etc e tal, eu não vou tocar nesse assunto mais. Mas quando ele disse assim, que estava querendo desistir de tudo, aí ele fala uma palavra tremenda, ele diz, mas isso foi como um fogo nos meus ossos. E ele diz uma coisa, tu fosse mais forte do que eu. Deixa Deus me usar para te falar, ele é mais forte do que você. Não obstante sendo mais forte do que você, as suas debilidades e as minhas debilidades não impedem desse Deus mais forte do que nós nos usar nas nossas fraquezas e nas nossas debilidades. Tiago escreveu no capítulo de número 5, ele disse o seguinte, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, mas ele orando, o Senhor cerrou o céu por 3 anos e meio, fez chover, fez parar de chover. Homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Deus não espera de você perfeição, Deus espera fidelidade. Vou repetir, Deus não espera perfeição, Deus espera fidelidade. Imperfeitos nós somos, mas podemos ser fiéis ao Senhor. Bom, voltando a Davi, para a gente concluir aqui a nossa conversa, né? Deus abençoe aí todos que estão participando conosco, Diego Oliveira, o pastor Rafael Marinho está conosco aqui também, Silvio, Jonas, Maurício, o Jonathan, o Maicon, né, o Sidney, a Romilda, Zilaine Barros, muita gente boa aqui. A Grazi Barbosa está conosco aqui também, Deus abençoe Grazi. Que eu estou falando aqui, os que congregam conosco aqui sempre estão ouvindo a gente falar, mas é bom sempre repetir, né, e tal. Então, esta chamada de Davi, ela é um negócio bastante interessante. Então, esse treinamento que Deus está dando a Davi, ele primeiro, ele vive, né, ele vive no anonimato. Ele vive no anonimato. Ele sai do anonimato para o trono. Mas não foi com 24 horas. Davi está no meio do mato. De repente Samuel chega lá. Acabaram os filhos de Davi. Aí alguém diz, não, ainda tem o menor. Quando ele diz, ainda tem o menor, o Samuel falou, então é o seguinte, fechou. A gente não vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Só depois que ele chegar
esperaram o Davi chegar. Eu fico imaginando um jovenzinho, né? Cabelozinho meio loiro, de gentil presença. A Bíblia diz que ele era de gentil presença. E quando imagina ele deixando o seu bordão do lado de fora da casa, deixando o seu lá, o seu bornal do lado de fora, chegando com a sua túnica suja de mato, com um carrapichozinho lá. E tem um detalhe, viu? Com cheiro do mato e cheiro de ovelha. Porque para cuidar de ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Tem gente que quer a lã da ovelha, tem gente que quer o leite da ovelha, mas não quer o cheiro da ovelha. O cheiro da ovelha tem a ver com esse contato, com essa capacidade de chegar perto, de abraçar, de acolher, de curar feridas, mesmo estando feridos, né? De abraçar, mesmo estando precisando de um abraço, né? É interessante isso aqui e é forte. Mas a chamada, ela fala muito alto em relação a isso. Mas tudo bem. O Davi entra, quando ele entra na casa, glória a Deus, o Samuel bate os olhos nele e o Senhor diz: aí está o homem, o futuro rei de Israel. Veja bem, ali estava o futuro rei de Israel, com chamada. Precisava da unção agora colocada pelo servo do Senhor, Samuel. Precisava agora desta confirmação, mas a chamada era de Deus, o reconhecimento que era do homem de Deus, Samuel. A chamada foi Deus quem fez. Quem vai reconhecer é o líder espiritual, que é o sacerdote. Tá certo? Ah, pastor, eu tenho uma chamada, Deus já falou. Espera, porque quem vai reconhecer é a liderança que vai reconhecer. Tem muita gente apressada, eu vou falar o que Deus está me dando. Tem muita gente apressada, que ele está no processo, entendeu? No processo tem chamada, o ministério já até viu que ele tem chamada, a liderança viu, mas está aguardando, porque chega a hora de buscar lá no meio do mato, entendeu? Aí ele diz: não, eu tenho chamada, foi Deus que me chamou, essa igreja está me segurando, aqui está puxando o meu freio de mão, e etc, está prendendo o meu ministério, e etc, eu vou sair para outro lugar. Abandona a igreja que ele está, vai procurar um outro lugar, daí a pouco acha, igual aquele profeta lá que saiu lá procurando alguém para ungí-lo, e foi lá na casa de um sacerdote que não tinha autoridade, foi na casa de Mica. O Mica pôs a mão na cabeça dele, mas o Mica não tinha autoridade sacerdotal. Aí ficou alguém ungido com debilidade, com falta de autoridade. É melhor esperar o tempo de Deus. O Davi está lá, chama, este é o homem. Davi, então, Samuel pega então o vaso de azeite, entorna na cabeça dele, e o texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, diz que quando Samuel ungiu a ele como rei, entornou o vaso de azeite sobre a cabeça dele, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Veja bem, ele tinha chamada, mas ele ainda não tinha a unção devida, o reconhecimento da unção. E isto é importante se notar disso aqui. Então mandou em busca dele, então Samuel tomou, 1 Samuel 16, 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Meu Deus do céu, ungiu no meio dos seus irmãos. Quem está à volta vai ter que reconhecer. Eu vou repetir, quem está à volta vai ter que reconhecer. Vai ter que reconhecer a autoridade que está sendo dada a esse menino. Ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja bem, queridos, veja bem isso aqui. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele está com a chamada de Deus, Salmo 89, 20, o Senhor o encontrou. Ele está com a unção que Samuel colocou sobre ele, correto? Mas tem um detalhe. O Espírito do Senhor se apoderou dele, mas ele já não foi para o trono. Ele voltou a cuidar de ovelhas. O que ele podia ter feito? Vamos imaginar, estou falando numa linguagem de hoje. Já que o Samuel me ungiu, já que eu serei o futuro rei de Israel, vou mudar meu cartão aqui de pastor de ovelha para rei de Israel. Não, Senhor. Ele voltou para as suas atividades, para esperar o tempo de Deus na vida dele. Na vida dele. Entendeu? Ele esperou
o tempo de Deus na vida dele. Ele volta a cuidar de ovelhas. E o tempo está passando. O tempo está passando. Está demorando? Não. O tempo de Deus não demora. Deus manda na hora certa. Entendeu? Eu tenho experiência disso. Eu fui 9 meses diácono. Fui 9 anos presbítero. Muitas pessoas chegavam e diziam, e tal, pastor, o presbítero Jander, o senhor está demorando de ser consagrado a evangelista ou a pastor. Eu, na minha posição. Deus continua abençoando os irmãos que estão entrando aí, Samuel Henrique, Juarez Coelho Júnior, doutor Estela, muito obrigado, doutor Estela, Deus te abençoe também. Professor Paulo Henrique, Deus abençoe, professor. Zilane, professor, o pregador Gesiel Miguel, Deus abençoe. Veja bem, voltando aqui a dizer, 9 meses como diácono, 9 anos como presbítero. As pessoas diziam, Janda, mas está demorando. Não está não. Depois 9 anos como evangelista, 9 anos como evangelista, e depois chegou a hora que trocaram a minha credencial a pastor. Isso nunca me diminuiu e nem aumentou na minha vida o aplauso, nada disso. Eu sempre procurei ser um servo do Senhor, como diácono, como cooperador, como evangelista, como presbítero, entendeu? Então, ele não se apressou, ele foi cuidar de ovelhas, Continuou. Daí a pouco, você conhece a história, e eu já caminho aqui quase para terminar essa rápida palavra. O Saul começou a ser perturbado. Por quê? O Senhor tirou dele a presença. O Senhor havia tirado a presença dele. A Bíblia diz que o Senhor não respondia a ele, nem por sonho, nem por profeta, nem por sacerdote, nem por Urim, nem por Tumim. Deus silenciou em relação à vida de Saul. Deixa eu te dizer uma coisa, abrir um parêntese aqui. Davi, posteriormente, a posteriori ele veio a dizer, quando ele havia pecado, ele pediu uma coisa ao Senhor. Ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe por que Davi falou isso? Porque Davi conhecia a história daquele que ele havia sucedido no trono, que era Saul, e conhecia ele quando o Espírito do Senhor havia saído da vida dele. Meus queridos, nós podemos perder uma posição, nós podemos perder dinheiro, perder o aplauso, perder tudo nessa vida, perder a casa que moramos, mas uma coisa que nós não podemos perder é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para isso nós não podemos brincar com coisa séria. Não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com a infidelidade, não podemos brincar com esse tipo de coisa. Não. Muita gente já teve a presença, muita gente perdeu. E o pior é que tem gente que ainda não sentiu que perdeu. O Saul continua do trono, mas não tem presença. Flávio e Poliana, Flávio, Deus te abençoe. Saudade do amigo, tá? Deus te abençoe aí. Débora, Deus te abençoe. Juliana Oliveira, Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Não podemos perder essa presença. Tem muita gente que você encontra com ela e diz assim, um dia eu fiz muito para Deus, um dia eu fiz isso. E hoje, o que aconteceu? Pastor, não sei o que, fulano de tal, me tiraram daquela posição. Não, esqueça isso. Volte para os braços do Senhor. Volte para os braços do Senhor. Sabe por quê? Nos braços dele tem consolo, nos braços dele tem presença. E nós só conseguiremos fazer alguma coisa para Deus se a presença dele estiver conosco. E agora a presença de Deus sai da vida de Saul. Deus abençoe Maronildo, lá na Tailândia. Deus te abençoe. Olha como a internet é poderosa, né? Deus te abençoe, nosso amigo, que nós somos parceiros lá, né? Deus abençoe de forma grandiosa. Muito bem, concluindo. O Davi agora sabe que Saul perdeu a presença. O Saul está desesperado. Se fosse hoje, não adiantaria a doutora Estela, mesmo sendo pediatra, receitar para ele Deptran, Somalho, Valium 10, não adiantaria nada disso, porque um espírito mal da parte do Senhor, isto é, por permissão do Senhor, estava perturbando aquele homem. Poderia tomar suco de maracujá, o homem não dormia. Deus abençoe Antônio Marques, Deus abençoe meu amigo. Aquele homem não dormia de forma alguma. De repente, alguém lá no palácio diz, olha, a gente conhece um rapaz aqui, o nome dele é
Davi. Ele é belemita, ele é da casa de Jessé. O Saul falou: manda buscar esse homem. Glória a Deus. E o texto diz que quando Davi entrou na casa de Saul, diz a Bíblia que ele era de gentil presença e o Senhor estava com ele. Eu chego até a me arrepiar, isso é muito forte. Diz que o Senhor estava com ele, o Senhor era com ele. Sabe qual é o segredo das pessoas nos respeitarem? É a presença de Deus na nossa vida. Não é dar tapa na mesa, não é soco na mesa. A autoridade, ela não se impõe. A autoridade, ela é respeitada quando Deus está conosco. E ele entra e ele toca a sua harpa. E quando ele toca a sua harpa, o espírito mau sai da vida de Saul. E aí começa todo um processo. Então eu tenho um homem que tem chamada, que tem unção, que tem vocação, só ainda não tem o trono. Só que algumas coisas precisariam acontecer ainda. Dentre as coisas que precisariam acontecer, Deus estava treinando Davi a lidar com resistência, a lidar com hipocrisia, a lidar com a ira dos outros, porque a unção de Deus, ela provoca duas coisas. A unção de Deus, ela provoca atração, mas ela provoca também perseguição. Vou repetir isso aqui porque Deus está falando com alguém. A unção de Deus na vida de um homem, ela produz atração. Como assim? As pessoas querem ficar perto de você quando você tem unção. Não, eu vou ouvir aquele homem, eu vou ouvir aquela mulher, vou conversar com aquele homem, vou conversar com aquela mulher, vou conversar com aquela moça, vou conversar com aquele rapaz, porque ela tem unção. Então, a unção, ela provoca essa atração. As pessoas querem lhe ouvir quem tem unção, ok? Mas não se engane não, a unção também provoca perseguição. Pode saber que quem tem unção automaticamente vai ser perseguido. Mas fique tranquilo, descansa, porque a mesma unção que provoca atração e provoca perseguição é a mesma unção também que vai te dar a autoridade para vencer, porque o Deus que te deu a unção é o Deus que vai garantir a sua vitória. Descansa. Muito bem, concluindo, já falei em concluir várias vezes, mas está fluindo aqui o assunto, né? E está entrando mais gente, glória a Deus por isso. E como eu estou aqui em casa recuperando de uma cirurgia, né, que eu fiz dia 29, 29 do mês passado, eu tenho que ficar 30, 35, 40 dias em casa. Eu acho que eu vou aproveitar outros momentos como esse para a gente conversar, né? Não posso pregar no púlpito, não posso dar meus pulinhos, mas vamos lá. Muito bem, é isso aí, servo. A unção quebra o jugo, né? Glória a Deus. Deus abençoe, Maronildo. Vai lá, vamos lá. Então, veja bem, Davi agora está sendo preparado no palácio, perseguido, né? Atacado, mas ele sai de um lado, sai de outro, vai se ajustando. Mas eu queria ressaltar com você uma coisa interessante que eu sinto de falar. Quem conhece a Bíblia bem, conhece a história de Davi, antes dele assumir um trono, ele já tinha unção, ele já tinha chamada, ele já tinha vocação, ele já tinha autoridade de rei, mas ele não tinha trono, porque o Davi ainda estava no trono. E o Saul ainda estava no trono. Quando o Saul ainda está no trono, o Davi respeita a posição dele, mesmo ele tendo caído da graça. Entendeu? Mesmo ele tendo caído da graça, Davi ainda respeita, porque esta é a posição de quem tem temor ao Senhor. Ele respeita, porque ele está esperando a hora, está esperando o tempo de Deus. Muito bem, o que acontece? Diz a Bíblia que o Saul está perseguindo Davi, correndo atrás de Davi. O Davi entra numa caverna, e quando ele está lá dentro daquela caverna, quem entra nessa caverna para fazer necessidades fisiológicas? O Saul. O Saul entra. De repente, ô Priscila, ô Bruno, um abraço. De repente, o que acontece? O Davi está no fundo da caverna, o Saul está agachado, fazendo a necessidade fisiológica. Diz a Bíblia que ele chega por trás e tem a oportunidade de matar a Saul. Mas diz a Bíblia que ele não mata Saul, porque ele diz: quem toca no ungido do Senhor e fica sem um castigo. Mas aí eu aprendi uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci.
O Saul que Davi precisava matar não era aquele Saul. O Saul que ele precisava matar era o Saul que estava dentro dele, isto é, matar o desejo de vingança, matar o desejo de oprimir, matar o desejo de tomar o lugar de alguém. Então, o Saul de dentro do coração é mais perigoso do que o Saul que está do lado de fora. Porque o maior inimigo meu sou eu mesmo, o maior inimigo seu é você mesmo. Por isso que a Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. E é isso aí, é tomar a cruz, é negar a si mesmo, o desejo de vingança, o desejo de maltratar, a incapacidade que nós temos de perdoar. É muito sério isso. Mas o Davi não mata o Saul. Mas enquanto isso, Deus está preparando o momento de Davi assumir o trono. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Elisete Ribeiro que está nos acompanhando, o Davi, o Tiago Camacho, Tiago, a Carla e muitos outros que estão nos acompanhando aqui, o Marcelo, a Keila, Iane, o Luiz Carlos. Deus abençoe vocês. Deixa eu dizer, se você tem uma chamada, se você tem uma vocação, sabe que Deus tem um plano, fique quietinho no seu lugar, fique na sua posição. Pastor Roelvis nos acompanhando de Cuba, também lá da Ilha da Juventude. Fique na posição que Deus te chamou. Já tem chamada, já tem vocação, já tem unção, só não tem trono. Sabe o que está acontecendo? Deus está investindo em você a long time, a longo prazo. Na hora que chegar o momento de Deus, o momento de Deus, Ele vai te colocar na posição que Ele quer te colocar. Mas nunca se esqueça de que quando Ele colocar você na posição, preste atenção, que quando Deus nos coloca numa posição que Ele nos quer colocar, uma posição, pode ser uma posição elevada, nunca se esqueça que essa posição elevada, ela é mais perigosa do que quando Davi estava lá no meio do mato, porque na posição elevada, ele poderia querer esquecer do Senhor, esquecer-se do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa para terminar, agora eu termino mesmo. Escute só o que eu vou lhe dizer. É muito sério isso. Deus chama Davi no final da sua vida e diz: olha, nunca se esqueça de que eu tirei você de trás das ovelhas. De vez em quando é bom, sabe, a gente pensar. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito abençoada. Deus tem nos levado em muitos lugares para pregar a sua palavra, por misericórdia, por obra e graça mesmo. Não são méritos, é misericórdia do Senhor. E eu tenho procurado sempre lembrar de onde Deus me tirou, do lugar que eu nasci, da bicicletinha que eu andava, dos meus sonhos, do meu tempo como diácono, como cooperador, como professor de escola dominical, como tocador de instrumento na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, nunca se esqueça de onde Deus te tirou, porque se você nunca esquecer de onde Deus te tirou, Ele vai te manter no lugar que Ele te colocou. Nunca se esqueça de onde Ele te tirou, aí Ele vai te manter no lugar que Ele te colocou. Terminando, Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Se disponibilize para Deus, ame esta palavra, tenha uma vida de santificação, de oração. Se jogue nos braços de Deus, se jogue nos braços de Deus. Não tenha medo de se jogar nos braços de Deus, porque Ele vai te usar de uma forma muito especial. Não se preocupe com aplauso, não se preocupe com likes, preocupe com Deus te abençoar. Se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida, o resto é resto. Vamos orar juntos? Eu vou deixar salva essa live aqui no meu Instagram. Eu queria que depois você voltasse lá, você que chegou agora por último, assista, porque eu tenho certeza que desde o começo Deus vai falar ao seu coração. Se for possível, compartilhe também, compartilhe na sua rede social. Entre lá no YouTube, inscreva lá, nós estamos com mais de 11 mil inscritos lá e nós queremos crescer, não para monetização, para mais pessoas serem alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento especial que o Senhor está me dando, essa grande oportunidade de estar junto com muitos outros irmãos agora, Senhor, irmãos dos lugares mais distantes, Senhor, da Tailândia, o Maronildo, de Cuba, o Roelvis, irmãos que estão nos acompanhando de São Paulo,
da Bahia, de Ipatinga, de Coronel Fabriciano, de Ipanema, de muitos outros lugares. Eu quero pedir que o Senhor visite o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. E se esta palavra, Senhor, edificou a vida daqueles que estão nos acompanhando, eu abençoo a vida deles, Senhor, e peço que frutifique esta palavra e que cada um fique na posição que foi chamado, debaixo da unção do Espírito, valorizando aquilo que o Senhor tem dado. Ó Deus, em nome de Jesus, as pessoas que vão nos acompanhar depois, Senhor, na plataforma aqui, que elas possam estar sendo edificadas também através desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um grande abraço.